Nossa conversa de hoje não vai se encerrar hoje. Nós tínhamos conversado anteriormente sobre o que é o criacionismo e nós mencionamos que até o século XIX a única explicação que existia concreta, a única teoria, né, que existia com relação à criação do mundo passava pelas mais diversas narrativas em que um ser sobrenatural, para além da matéria, um ser mítico, ou vamos colocar no nosso ponto, né? Um ser religioso no sentido de essência, um Deus, teria criado o mundo. Acontece que no século XIX, o desenvolvimento de várias ciências, aliás, na verdade, a gente pode falar que o desenvolvimento das várias ciências, desde o cientificismo lá do século XVI para frente, o racionalismo do século XVI para frente, esse desenvolvimento gradativo das ciências, saindo desse ponto de vista, né, mais viajante, se alguns poderiam dizer assim, né? Alguns poderiam pensar nessa ideia, mas saindo desse ponto de vista onde a narrativa religiosa vai fundamentar tudo, né? Dentro desse contexto, a gente vê no século XIX várias ciências chegando a conclusões diversas e impactando a narrativa que era construída até então por parte da história. Dentro desse jogo de conhecimentos, a gente precisa falar um pouquinho sobre uma teoria que é conhecida como seleção natural. E essa teoria, desenvolvida por Charles Darwin, a gente não vai falar sobre ele hoje, mas a gente vai esmiuçar ele um pouquinho mais na nossa próxima conversa, vai propor uma teoria que é chamada de evolução das espécies. Nessa ideia que vai dar origem à explicação evolucionista que a gente tem, né, em contrapartida à explicação criacionista no que se refere à origem do mundo, voltando, criacionismo de um lado, evolucionismo do outro, né? Dentro dessa proposta trabalhada por Darwin, os pesquisadores, os cientistas, eles vão concluir que podem ser levantadas, com auxílio de outras ciências, uma série de hipóteses para o surgimento da Terra, para o desenvolvimento, né, dos seres humanos, para essa criação da vida. Tá, Rogéria, mas que história é essa de seleção natural? Pois é, Darwin começa o seu livro de uma forma muito interessante, porque ele primeiro vai falar, depois a gente fala sobre a história dele, né? Mas ele primeiro vai falar que existe uma espécie de seleção conduzida, não natural, que é feita pelas pessoas que trabalham com a criação de animais. Vou dar exemplos com dois tipos de animais, porque eu acho que ficam mais próximos hoje da nossa realidade. Sabe essa situação de ter uma pessoa que, por exemplo, ela tem um aras, cria cavalos, vende as crias e assim por diante, né? Normalmente, nessas situações desse tipo de criação, o proprietário daquele aras, ele vai observar, né? E vai examinar com a ajuda de outros profissionais quais são os melhores animais que ele tem dentro do conjunto todo de cavalos, de éguas que ele tem à sua disposição. E aí vamos imaginar, porque é isso daí que é o caminho, tá? Que ele percebeu que tem um que é mais forte, que é mais veloz, que ganha mais prêmios, e aí ele transforma esse no procriador oficial daquele conjunto. Ele vai colocar ele para ser o macho responsável por gerar outros filhotes, porque esses filhotes vão herdar esses caracteres genéticos do pai, da mãe, vão interferir nesse processo de cruzamento para garantir que aqueles filhotes desses animais sejam cada vez melhores dentro dessa ideia, né, da competitividade, da produção, o que quer que seja. Esse fenômeno que acontece, né, a gente falou aqui dos cavalos, mas a gente vê muitas pessoas fazendo a mesma coisa hoje, pensando na criação e venda, por exemplo, de cães e gatos de pedigree, de raça, né?
Esse processo que é feito naturalmente nos proprietários de animais, sejam eles galinhas, porcos, cachorros, gatos, cavalos, bois, etc., mas que já vinha acontecendo há algum tempo com o objetivo de melhorar o seu rebanho, vamos dizer assim, né? Charles Darwin, observando isso e estudando essa seleção conduzida, a partir do momento em que ele fez as suas viagens, em que ele foi convidado para participar dessa viagem de exploração, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, ele começou a pensar numa possibilidade. E se, na natureza, pelas próprias situações apresentadas de sobrevivência, né, de condições de frio, de calor, de mais ou menos alimento, de lutas entre os iguais, de capacidade de adaptação ao meio para sobrevivência, de camuflagem ou não, será que não é possível que a própria natureza como um todo não elabore também algum tipo de seleção, mas não induzida pelo homem? Ao contrário disso, uma seleção natural? E é observando essa possibilidade que Darwin vai escrever o seu livro e que vai propor essa teoria de que, por um processo de seleção natural, as espécies foram sendo sucedidas por outras mais fortes, mais adaptáveis, com melhores condições de sobrevivência, e é isso o que geraria toda a diversidade que nós temos hoje. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão ainda. Não é um assunto fechado e nós estamos muito distantes ainda de dominar integralmente essa proposta. Mas nós quisemos começar assim, só para tentar quebrar um pouquinho uma ideia equivocada que eu já ouvi em sala de aula, de alunos me questionando assim: ah, professora, mas essa história de evolucionismo é muito esquisita. Quer dizer, então, que o meu antepassado lá para trás foi um macaco? Não é assim, não é tão simplista essa explicação. E ela vem com um conjunto, o evolucionismo ele vem como resultado de um conjunto de ideias em desenvolvimento, em evolução, em construção. E o que é maravilhoso é a gente pensar que a história é formada também a partir de tudo isso. Um beijo para vocês. Até a próxima conversa.